Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais fora da área artística, que eu resolvi relembrar como é que eu comecei um blog, tudo o que eu passei, todas as minhas experiências, todos os meus testes e resolvi fazer dicas pra vocês pra poder ajudar quem tá começando a querer ter blog. Começo de tudo, todo mundo fica aí procurando pelo Google e CIA, tipo, nomes criativos para as redes sociais, nome criativos para Instagram, nome criativo para blog. E aí, o que eu sempre indico, muita gente fala Dá pra colocar e coloca o seu nome no blog, coloca um sobrenome seu que você gosta muito, com um sobrenome diferente. O problema de um sobrenome muito diferente que sai do comum é que às vezes a pessoa vai ter dificuldade de digitar o link, às vezes a pessoa não vai gravar com muita facilidade ou a pessoa vai esquecer, porque eu esqueço muito. Por exemplo, a Melina Souza, um exemplo. Souza é um exemplo, é um sobrenome comum e é muito fácil de gravar. E Melina também é bonitinho, a pronúncia é suave, Melina Souza, fica bonitinho. Escrever também é muito mais fácil de gravar. Se eu fosse colocar, por exemplo, criar um blog com meu nome, Ana Luísa Freitas, o pessoal ia confundir muito se o Luísa é com S ou com Z, porque todo mundo confunde. E o pior, eu não sei como as pessoas conseguem confundir o meu nome com Maria Luísa. Então, se eu colocasse talvez o meu nome como o link do blog, muitas pessoas poderiam confundir com Maria Luísa, porque eu não sei, ou Ana Luísa com Z, Ana Luísa com S. O que acontece sempre, toda vez, até no Starbucks. Quando é um nome mais fantasia, por exemplo, novidadesasolta.com, que é o nome do meu blog. Porque como que ele surgiu? Novidades foi uma gíria minha e a solta eram uns amigos meus que falavam tirando sarro de mim. Eu expliquei sobre isso lá no blog. Mas também não adianta falar que você se inspirou no meu blog pegando uma palavra tipo novidades, blá blá blá, ou não sei o que, a solta, e falar, me inspirei no blog da Luísa. Não, você copiou. Porque você não teve habilidade suficiente de se questionar, de tentar encontrar palavras, termos que você mesmo fala, ou qualquer outras situações da sua vida para você escolher o nome para você e não o nome que já existe. Por exemplo, Bruna Vieira. Depois da Bruna Vieira apareceu um monte de depois não sei do que. Tem também a Emily Rosa, O Mundo Cabe na Minha Lente. Um monte de gente resolveu se inspirar. O mundo cabe não sei aonde, o mundo cabe ali. Nomes que já existem, já tem uma identidade de marca, já tem uma representatividade, já tem uma personalidade. Então não adianta você pegar coisas que já existem e tentar transformar a personalidade da pessoa pra você. Isso tipo não resolve, é como se você quisesse se inspirar na Coca-Cola e colocar Coca Blue, Coca Lu, Blue Cola, sabe? Tentar inventar uns nomes assim. Inventar, você está se apropriando do nome que já existe e você está falando que está se inspirando, o que é totalmente errado. Então o que eu sempre indico pra vocês, tenta pensar, fazer tópicos. O que seu blog, sua rede social vai falar? Que temas que você gosta, que você tem habilidade, você manja muito, você gostaria de compartilhar para as pessoas. Então você tem que tentar fazer uma lista de tópicos, de conceitos, de palavras-chave, que isso vai te ajudar. Baseado nisso, você pode tentar brincar, fazer jogos de palavras com os assuntos que tem no seu blog. Sei lá, criatividade. Você pode quebrar a palavra criatividade, separar em sílabas e tentar juntar com outra coisa. Vai ficar várias coisas loucas, você vai tipo criar umas coisas muito bizarras, mas a partir das coisas bizarras talvez te ajudem a criar novas ideias. É assim que se cria uma ideia, você precisa de várias referências, não de uma só para criar uma que baseada em outra que já existe, não faz sentido. A arte da criação é essa, isso que é muito legal de brincar. Você tem que prestar atenção nas gírias que você fala, talvez. Você tem que prestar atenção nas palavras que você gosta, na pronúncia delas, porque faz muito sentido, as pessoas memorizam mais fácil, o modo de ouvir fica tipo na cabeça. O que mais? Às vezes as letras, sei lá, se você olhar ela escrita, talvez tenha uma harmonia que pra você faz sentido, talvez tenha uma poética por trás disso, sabe? Sobre o blog você tem que fazer os tópicos, como eu mencionei, saber o que você vai falar, como que você quer reproduzir isso, como que você vai querer passar isso para os seus leitores.
de forma de vídeo, de forma de imagens, que tipo de imagens que você vai querer apresentar para os seus leitores, que tipo de texto, qual a forma da linguagem do texto que você vai querer apresentar. Por exemplo, no blog eu escrevo há 8 anos. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu demorei um tempo para me identificar nos textos que eu escrevo, na forma que eu escrevo, a linguagem que eu escrevo. Eu vou escrever de forma muito docinha, muito fofinha, cheia de erro ortográfico, que vai me incomodar muito. Eu vou escrever de um jeito prático ou seco, mais irônico. Que personalidade você vai querer atribuir a esse tipo de texto que você vai querer escrever, entendeu? O tipo de texto que eu escrevo é literalmente do jeito que eu converso com os meus amigos, a minha personalidade. Eu sou uma pessoa muito tímida, eu tenho muita dificuldade de falar, por mais que não pareça com todos esses vídeos que eu gravo, porque eu tô olhando pra uma câmera, só que aí eu tento lembrar, parece que eu tenho uma amiga na minha frente e eu estou conversando com ela, pra eu não travar. Meus primeiros vídeos também eram muito ruins porque eu falava muito pra dentro. E não parecia que eu tava conversando com alguém, porque eu ficava muito preocupada em saber se eu falava certinho ou não pra frente de uma câmera. E aí você tem que começar a criar esses jeitos que você pode se dar bem pra você conseguir evoluir. Tanto você tem que pensar como que você vai escrever o texto, que tipo de imagem as pessoas querem ver, que tipo de imagem eu quero fazer, o que eu quero expressar pelo nome do blog, do Instagram, do canal do vídeo, e assim vai. A questão de como me organizo no blog, que muita gente pergunta, é uma coisa totalmente intuitiva. Eu faço às vezes uns planejamentos, mas eu não sigo eles à risca todo mês, sempre, anualmente. Eu uso o blog como forma de desestressar, como forma criativa, como forma de me expressar. Então eu não uso ele como uma forma de obrigação. Se eu usasse como ele uma forma de obrigação, eu ia me limitar muito, porque eu ia me cobrar demais. Atualmente, normalmente, eu já me cobro demais naturalmente. Nossa, quanto mente, meu Deus. E aí, se eu me cobrasse muito, não ia ter blog. Ia ser tipo, blog ia ser pra mim como se fosse um TCC de faculdade, escola. Eu escrevo realmente quando eu tenho muita vontade, quando eu tô inspirada. Por exemplo, às vezes, quando vocês reparam que tem vários posts durante a semana, pode ter certeza que eu fiquei um dia inteiro ou algumas semanas inteiras agendando vários posts. Porque assim, aí também entra na parte da criatividade. Eu já fiz um vídeo sobre isso, eu acho legal vocês verem também, viu? A parte da criatividade é que vocês têm que saber mais ou menos qual que é o ritmo da sua criatividade, como é que ela funciona mais ou menos. Para isso é tudo questão de análise e de observar como que você reage, se isso funciona, se não funciona. É tudo questão de experimentos também, ideias e testes. E aí, eu sei mais ou menos quando que a minha criatividade estoura como uma pipoca. Baseado nisso, às vezes eu pego uma semana inteira, ou 2, pra só escrever post, gravar, fazer vídeo, tirar foto e criar o conteúdo pro meu blog, que era aquela minha necessidade extrema de botar pra fora, me expressar e tal. É assim que eu, Ana Blu, me organizo. Porém, eu não faço isso sempre. Às vezes lota de ideia, às vezes não lota, às vezes tá aquele que você não tem nenhuma ideia de nada. E aí, quando isso acontece, eu fico longe do blog, eu vou mais pra redes sociais que tem imagens, porque imagens me inspiram. Eu vou pro Flickr, eu vou pro Instagram, eu vou pro Tumblr. Outra dica também é você dar uma passada lá no blog da Sernaioto, aquela paloma fofa, criativa, louca, adoro ela. Que me ajudou muito também durante um tempo que eu tive muito bloqueio criativo, que era você fazer sobre você ler lá o post do Elevator Pitch, que é uma forma de você encontrar pelos seus posts, pelo que as pessoas pedem pra vocês no comentário e em todos os outros nas outras coisas que você escreveu, como subtemas, para você encontrar futuros outros temas que tem a ver com os posts antigos e com o que as pessoas querem ver. Lá no site dela tem dicas super legais para vocês pesquisarem, tentar se entender e tentar identificar se o que realmente você está expressando era aquilo que você tinha em mente lá atrás sobre o seu blog, ou se é realmente o que as pessoas acham que você faz. Porque às vezes quando a gente começa um blog, uma marca, você entra com ela pensando, eu vou começar tal coisa. Só que na verdade, durante o tempo do seu desenvolvimento, não tá mais aquilo que você pensou inicialmente. Ele evoluiu, você nem sabe como é que ele tá. Então de vez em quando, a cada 6 meses mais ou menos, é bom você fazer uma análise de todo o seu projeto, do seu blog, pra ver como você se expressa, se você tá realmente se expressando, se você deu uma escapadinha do que você tinha planejado antes, tipo, se você escapou, então vamos voltar. Procurarem
temas no Google, principalmente no site Chocolate Design. Eu adoro aquele site, maravilhoso. É um site de design que me ajudou muito durante muito tempo da minha vida, que fala sobre branding ou naming. Cada pessoa dá uma nomenclatura de um jeito diferente. Branding é tipo você criar um nome para uma marca, naming é quase a mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, espero que tenha orientado vocês. Se vocês gostarem, dê um curtir, compartilha para as amigas, para os amigos. Eu vou ficar feliz também, esse conteúdo vai ajudar muitas outras pessoas. E é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!